Para os alunos, o tema de nossa aula de hoje é Projetos Interdisciplinares e Pedagogia de Projetos. O objetivo é apresentar uma prática pedagógica inovadora que reuniu tanto projetos institucionais quanto pedagogia de projetos. Vamos iniciar diferenciando projetos institucionais de pedagogia de projetos. Projetos institucionais são aqueles planejados pelos dirigentes e pelos professores da escola com a finalidade de colocar em prática os objetivos da proposta pedagógica. Já a pedagogia de projetos se refere à pesquisa feita pelos alunos a partir de um estudo aprofundado de um tópico de seu interesse. As crianças são curiosas por natureza. E quando a curiosidade das crianças se junta à curiosidade do professor, existe um incentivo de ambas para procurar investigar, perguntando o que, aonde, como e por quê. Tanto os professores são considerados pesquisadores do seu fazer pedagógico e interação uns com os outros, quanto as crianças, que também são consideradas pesquisadoras naturais. Mas será que a curiosidade da criança tem vez na escola? A criança, ela vai mostrar interesse a partir de quando o professor também colocar para ela algo interessante e de forma interessante. No ensino da educação integral que nós temos aqui no TISTU, nós temos todos os dias aulas diferenciadas pela manhã. Literatura infantil, filosofia, teatro. Então são aulas que realmente a gente consegue trabalhar junto, uma interdisciplinaridade mesmo. Porque na aula de literatura eles vão aprender sobre um autor, eles vão conhecer o que aquele autor faz. Isso instiga eles para fazer o quê? Para lá na aula de teatro, de repente, montar um teatro com aquele tema, com aquele autor, com aquele título do livro. Então é uma motivação a mais para que eles possam realmente passar para outros aquilo que eles aprenderam. E eles mostram isso na educação infantil, porque são para os colegas da educação infantil que eles vão apresentar esse teatro. Podemos conferir no depoimento as dificuldades e também as relações que professores e alunos travam para desenvolver a pesquisa na escola. A prática pedagógica que passaremos a mostrar em seguida intitula-se Programa de Iniciação Científica e é um projeto institucional que envolveu crianças na educação infantil e também as das séries iniciais do ensino fundamental. Foi aplicado durante 2 anos na escola. O programa se baseou na teoria de Celestin Freinet no ensino natural de ciências, isso é, a imersão da criança em situações reais de vivências onde ela vai buscar conhecimentos crítico-científicos. Muitas vezes o professor, ao ensinar ciências, não se dá conta de que o ambiente, ele é, na verdade, o laboratório a ser explorado. É o que veremos na animação a seguir. Como vocês podem ver, uma árvore é dividida em raiz, caule, folhas, flores, frutos. Podemos conferir na animação que a professora e seus alunos estavam totalmente imersos no ambiente natural. Mas, no entanto, no seu estudo das árvores, a professora preferiu utilizar um cartaz totalmente artificial. Não se dispôs a investigar diretamente com seus alunos. Princípios do Programa de Iniciação Científica. Um dos princípios do Programa de Iniciação Científica é justamente colocar a criança de forma lúdica no contato da investigação sobre a natureza ou sobre os fenômenos naturais. Vamos conferir na citação de Sérgio Vante. É necessário que as crianças sejam desejosas de descobrirem o novo. Não queremos que elas percam o sentimento de investigar, sendo submetidas à escolarização, cujo enfoque seja a reprodução exclusiva de respostas, que, dentro de pouco tempo, não mais serão revalidadas, dada a dinâmica de transformações constantes e que se encontram os conceitos científicos na contemporaneidade.
Para que o espírito epistemológico seja retroalimentado, é preciso partilhar com adultos e crianças um espaço escolar de cooperação, expressão e criação livres. Uma escolarização pouco flexível não dá espaço para as investigações da criança, para as suas pesquisas. Assim que a equipe de professores e dirigentes da escola devem proporcionar um ambiente de aceitação da curiosidade da criança. Dimensões do programa de iniciação científica. A primeira dimensão é o tateamento experimental, chamado por Freinet também de tateio experimental. Essa dimensão significa que a criança vai estar em ação direta com os elementos da natureza e convivências que vão ajudá-la a perceber esses conceitos de existência do ar, de inércia, equilíbrio ou então reações químicas. Outra dimensão do programa de iniciação científica é justamente pesquisas e projetos, que serão desencadeados conforme o interesse da criança ou os interesses dos grupos de crianças. A terceira dimensão se refere à divulgação dos trabalhos realizados, que acompanham o desenvolvimento de todo o projeto. A quarta dimensão do programa de iniciação científica é justamente a autoria, um evento anual que reúne em exposição os trabalhos realizados pelas crianças. O tateamento experimental ou tateio experimental se refere ao laboratório lúdico infantil, que são vivências orientadas pelo professor e reproduzidas pela criança. Essas vivências trazem para a criança a possibilidade dela interagir com materiais de forma a perceber os fenômenos da natureza. Essas vivências dirigidas à percepção dos fenômenos naturais e leis da natureza são planejadas pelo professor. Mensalmente, o professor envia para a criança uma lista de materiais a serem utilizados nessas vivências. As vivências serão praticadas na frequência de 3 vezes por mês, nas primeiras 3 semanas do mês. A aula passeio é outra atividade do tateio experimental ou do laboratório lúdico infantil. Nessa aula passeio, um roteiro é preparado para que as crianças possam fazer a sua investigação no ambiente natural. Esse roteiro pode indicar a coleta de materiais, folhas para fazer um álbum de folhas, tudo isso é trazido para a sala de aula e as crianças montam um museu de história natural. No laboratório ateliê, as crianças vão montar engenhocas ou então protótipos, pequenas construções, de forma livre ou orientada pelo professor. Para realizar as construções, as crianças projetarão através do desenho o que pretendem construir. Pode ser em miniatura ou então em tamanho mais de acordo com o real. Para as crianças pequenas, as engenhocas e os protótipos confeccionados no laboratório ateliê serão brinquedos que elas poderão brincar, se dando conta assim dos conceitos implícitos na brincadeira. Para as crianças maiores, o laboratório ateliê funciona como um desafio, onde elas procurarão, através do improviso, da construção, tentar responder a uma pergunta, a uma questão dada pelo professor. Onde podemos implementar o laboratório lúdico infantil? O laboratório lúdico infantil não precisa de ambientes requintados. A escola pode improvisar ambientes nos quais a criança possa compartilhar as suas experiências. O laboratório necessita, sim, de um clima interativo entre as crianças, de troca. Também, o laboratório necessita de materiais que possam ser combinados, materiais de sucata, de diferentes tipos. Para as crianças pequenas, o laboratório servirá para que ela construa as suas próprias hipóteses do mundo, como ele funciona. Ela ainda não vai usufruir da metodologia científica. Já as crianças maiores poderão usufruir da metodologia científica, que vai gerando hipóteses, experimentos, até chegarem às suas próprias conclusões. Continuando o desenvolvimento do programa de iniciação científica, temos os projetos e as pesquisas. Esses projetos
Acontecem uma vez a cada mês. As crianças, então, em casa, procurarão, através de leituras de livros, consultas a revistas, outras vivências que ainda não foram realizadas na escola. Elas trarão o material para a escola e apresentarão essas vivências aos seus colegas. Esse dia é um dia especial, em que ela também trará o registro das suas vivências através de um relatório escrito. Também, as vivências coletivas organizadas pelas próprias crianças fazem parte dos projetos e pesquisas da iniciação científica. Essas vivências são organizadas a partir daquelas apresentadas individualmente. Assim, se uma criança apresentou uma experiência que todas gostaram, que querem realizar coletivamente, é feita a coleta do material necessário e as crianças em grupo passam a vivenciá-las junto. Em uma das apresentações dos projetos e pesquisas, uma menina trouxe um foguete feito com canudo, balão e barbante. As crianças gostaram tanto da atividade que reproduziram essa atividade na hora do recreio, na hora da saída, e muitos pais contaram que em casa também brincaram com os foguetes. Temos os projetos ambientais, SOS Planeta Terra e Clube da Árvore. O projeto Clube da Árvore tem como objetivo cuidar do ambiente da escola, do pátio, da área verde da escola, plantando e replantando árvores, cuidando do jardim, da limpeza, da manutenção do pátio, como uma responsabilidade de todos e não apenas dos funcionários da escola que se ocupam da limpeza. O SOS Planeta Terra tem como finalidade conscientizar as crianças do aquecimento global e de outros problemas relacionados à poluição e ao meio ambiente. São ações dirigidas pelos professores, mas também planejadas pelas crianças, que vão além dos muros da escola e invadem a comunidade. As crianças produzem panfletos que vão conscientizar a população que cerca a escola. Dentro do projeto SOS Planeta Terra, temos também a reciclagem do lixo. As crianças coletam latas de alumínio, papel ou então PVC. Essas coletas são trocadas nas cooperativas afins. Esse dinheiro, então, vai ser utilizado para a festa no final do ano, organizada pela própria turma. Outra dimensão do programa de iniciação científica é a divulgação. A divulgação acompanha todo o desenrolar do processo científico do projeto. Essa divulgação poderá ser feita através de seminários internos e externos. De seminários internos, temos como exemplo esse que acabamos de relatar, onde as crianças trazem os seus projetos a partir da consulta feita em casa. Nesse seminário interno, no momento em que uma criança está apresentando a sua vivência, a sua experiência, as demais estão anotando em uma planilha, fazendo a avaliação. Ao final, as crianças se reúnem para escolherem aquelas vivências que mais gostaram, para serem reproduzidas coletivamente e também para indicarem no mural de destaque científico do mês. Esse mural reúne gráficos e desenhos e material escrito que os alunos produziram a partir da experiência que mais gostaram naquele mês. Também, as crianças da educação infantil escolheram um personagem televisivo para representar o seu mural Destaque Científico do mês. Também o ensino fundamental escolheu um personagem. Assim, a criança acaba fazendo uma identificação através da sua própria cultura lúdica. A cada 2 meses também acontece o ciclo de conferências científicas. Esse ciclo mostra diferentes experiências realizadas em sala de aula, das quais se destacaram. As crianças, então, em grupo, apresentam a outras turmas e também à comunidade escolar. Outra forma de divulgação do programa de iniciação científica são reportagens no jornal da escola. Lá estão publicados textos coletivos das crianças contando as suas experiências científicas. Também se publicam desenhos mostrando o processo de desenvolvimento da experiência.
Mostra Anual de Ciências e Artes. Tem como objetivo oferecer para a criança um espectro de escolhas onde ela pode selecionar entre várias especialidades, duas nas quais preparará uma pesquisa de acordo com os critérios relacionados. É apresentado à criança um espectro de especialidades na qual ela pode escolher, selecionar a que tem mais interesse. Os trabalhos de preparação da amostra exigem a escolha da especialidade, a inscrição do aluno na amostra e também as orientações por parte do professor para os trabalhos que irão ser apresentados. É importante destacar que essa amostra não é simplesmente a reunião dos trabalhos feitos durante o ano e a exposição deles no final do ano. Os trabalhos que são apresentados na amostra são feitos unicamente para esse fim. A realização da amostra exige a observação dos critérios de cada especialidade, também o acompanhamento das famílias e a participação dos professores. A educação infantil apresenta trabalhos coletivos, enquanto que o ensino fundamental pode apresentar trabalhos individuais e também coletivos. A ideia é que funcione como um congresso científico, como os que existem no ensino superior, que abrem inscrições, têm eixos temáticos e as pessoas escolhem a comunicação que vão fazer. Passaremos agora a apresentar os objetivos específicos da Mostra Anual de Ciências e Artes. Criar a possibilidade do aluno superar-se intelectualmente, ou seja, ele buscar ser um autodidata, que busca o conhecimento em outros lugares que não apenas na escola, na biblioteca, em casa, no laboratório, na rua. Ele está aberto a conhecer. Desenvolver um sentido lúdico e existencial em relação ao conhecimento. Através desse desafio, a criança se envolve verdadeiramente na atividade e entende que aprender é lúdico, é prazeroso, traz satisfação pessoal. Fomentar o desejo epistemológico, o sentimento epistemológico, aquele sentimento que nos faz buscar mais, cada vez mais e melhor. O conhecimento, a ciência, as artes. A mostra promove a autoestima na medida em que a criança passa a ser valorizada. Seu trabalho é compreendido com compromisso e como um esforço pessoal. Também é trabalhada a autonomia, porque a criança vai em busca desse conhecimento por ela mesma, exige um tanto dela e da sua família. De certa forma, também trabalhamos com a emancipação política, porque suas ideias e seus sentimentos fazem parte das apresentações da mostra. Então, agora vamos apresentar as especialidades previstas na Mostra Anual de Ciências e Artes. Especialidades e critérios. Para cada especialidade prevista na mostra, também são elaborados critérios, que são planejados pelos professores, mas que também podem ser planejados pelos próprios alunos e por suas famílias, tendo assim a liberdade de interferir nos critérios. Esses critérios são uma espécie de controle de qualidade da amostra. As crianças só poderão participar da amostra se conseguirem preencher os requisitos necessários. Especialidade de escritor. Tem como critério a produção de um livro feito pela criança. Uma história, uma narrativa, que a criança vai elaborar, criar e também vai ilustrar através do seu desenho. Outra especialidade é o leitor. Para avançar nessa especialidade, a criança tem que fazer 5 resenhas críticas sobre 5 livros que tenha lido, apresentar essas resenhas e também fazer um folder falando sobre os livros que leu. A outra especialidade é a de poeta. Também os poetas terão que produzir um livro com suas poesias. Terá um momento na mostra em que eles apresentarão de forma oral as poesias que fizeram.
A especialidade de historiador é aquela em que as crianças apresentarão um portfólio com fotografias contando a história da sua cidade, homenageando a sua cidade usando tanto texto escrito como imagens. Pesquisador é outra especialidade. No pesquisador, além do relatório de pesquisa, as crianças apresentarão um banner contendo ali a síntese dos resultados do trabalho realizado. Mestre Cuca. A criança que se inscrever na especialidade de Mestre Cuca terá que apresentar um livro de receitas, receitas feitas por ela, além de imagens dela executando o trabalho de culinária. No dia da mostra, ela também trará material para uma degustação. Colecionador. O colecionador trará para a mostra a sua coleção, os seus objetos, que pode ser uma coleção de conchas ou então de dinossauros de brinquedo. Também trará junto textos escritos que explicam a coleção e no dia concederá uma entrevista para aqueles que vão à mostra prestigiar o trabalho. Na especialidade de construtor, a criança tem que apresentar um projeto feito através do desenho e também a obra pronta, a construção realizada. Junto com isso, um cartaz, um banner que mostra imagens dela produzindo o trabalho. A especialidade de artista plástico, escultor, desenhista ou pintor. Nessa especialidade, a criança tem que trazer 5 obras escolhidas por ela, identificadas com o seu nome, com a técnica utilizada, também com o tema da obra e os materiais que foram usados na confecção. Na especialidade de fotógrafo, a criança vai trazer então um banner, um cartaz com 10 fotografias temáticas, com legendas apropriadas. E no dia estará à disposição das pessoas para tirar dúvidas e esclarecer sobre o tema proposto. Exposição e certificação. É importante lembrarmos que todo esse material que é exposto pela criança vai ser também fotografado pelos professores e pelos pais, formando assim um portfólio à parte, um portfólio que conta a história da mostra anual. As crianças também receberão nesse dia da mostra certificações relativas às especialidades que fizeram parte. Na mostra, os adultos puderam verificar a exposição dos trabalhos, assim como sentir satisfação em ver os seus filhos atuando com desembaraço e com autonomia. Também na mostra foram propiciados a revista de iniciação científica, com os resumos dos trabalhos apresentados. A prática pedagógica do programa de iniciação científica mostra que esse trabalho vai evoluindo ao longo do ano. Ele começa sendo um trabalho totalmente diretivo, ou seja, proposto pelo professor, e vai dando lugar gradativamente ao protagonismo da criança. Como os registros são uma prática que vão acompanhando todo o projeto de iniciação científica, ao final temos como produtos vários livros individuais que serão expostos na biblioteca, estarão à disposição da consulta das crianças e seus familiares. A partir do relato de experiência realizado, identifique quais momentos fazem parte de um projeto institucional e quais momentos fazem parte de uma pedagogia de projetos.